muito tem se falado do Lázaro ser um serial killer, né? Mas alguns psicólogos definem a ideia de que o Lázaro, na verdade, seja um spree killer. Aí o Nicolas, que, pelo que eu entendi, concorda comigo nessa, se puder falar pra gente. Quem me trouxe essa foi você. Quem me trouxe essa foi você, na verdade. Eu vi na sua live e falei, pô, total sentido. Eu tô com a bexiga apertada num nível que eu queria muito que alguém falasse no meu lugar, só pra eu poder dar uma vazada aqui. 2 minutos já não, porra, vamos falar de outra coisa, então. Vamos falar sobre armamento. Já tá terminando. Põe pra dentro, Vitor. Não tem como, cara. Olha o tamanho da garrafa d'água que eu tô tomando, porque essa aqui eu escolhi não matar ninguém. Essa aqui eu tô só tomando. Então, velho, minha bexiga já está quase morta. Bom, gente, pra falar do spree killer aqui, pra poder finalizar, como é bom ficar com a bexiga solta, né, cara? Enfim. Olha essa frase, mano. Imagina alguém pegando essa frase fora de contexto. Como é bom ficar com a bexiga solta. Meu Deus, vai. Nossa, aqui o cara tá com muitas informações, eu achei que ele ia ser mais objetivo, mas enfim, só para definir aqui. Para entender os termos que o psicólogo Leonardo Farias cunha pra gente nessa matéria, ele diz o seguinte: o mass murder, o facínora seria um indivíduo que executa um crime com crueldade ou perversidade acentuada. Um mass murder, não assassino em massa, já é aquele que comete 4 ou mais homicídios em um só local, sem espaço de tempo. Seria, por exemplo, o massacre do Realengo, ou aquele atentado que teve em Suzano em 2018, 2019, se não me engano. São mais de 4 homicídios num só local. O spree killer, que seria a nossa terceira categoria aí, que é o que fala-se nessa matéria, que seria a categoria do Lázaro. Cara, eu tenho que me segurar para não falar outra palavra, cara, porque para mim é muito mais simples falar outra palavra. Enfim, o spree killer seria a pessoa que comete 2 ou mais homicídios em lugares diferentes, mas com intervalo de tempo entre eles. Ou seja, sem um período de resfriamento emocional. O cara mata uma pessoa num dia, na madrugada seguinte ele já matou outro casal, enfim. É por isso que a visão mais próxima que se tem é de que o Lázaro seja um spree killer e não um serial killer, tá certo? Porque o serial killer vai ter um espaço, um intervalo entre uma vítima e outra de 2 a 3 dias completos, tá? Entre uma vítima e outra. Então essa é a diferença básica. A motivação também. O serial killer, ele requinta o método, ele tem a metodologia pelo prazer de matar. O Lázaro, por mais que ele tenha prazer, os crimes dele tendem a ter objetivos práticos. Eu entrei numa casa para roubar, eu entrei numa arma ali, eu roubei uma arma ali, precisava de comida, entendeu? O matar não costuma ser, pelo menos na maioria dos crimes, o objetivo primário dele. Ele mata, talvez até com prazer, mas por consequência. Eu não consigo imaginar ele planejando, vou preparar isso aqui, vou ter esse prazer, tal. Então tem isso também. Show. É isso aí, a menina comentou aqui que o papai chega e já deixa todo mundo organizado. É isso aí. Papai chegou, acabou a baderna aqui. Não, Jack Stripador é serial killer. Tem um comentário legal aqui, Qual a diferença das psicopatias? E aí, Albertinho, quer se aventurar nessa? Não, na verdade, porque isso não é definido ainda de forma pacificada na psicologia. Se você pega no DSM e no CID-10, não tem distinção feita entre psicopatia e sociopatia nos manuais diagnósticos, né? Mas tem alguns autores que até criam certas distinções, sabe? Só que aí eu acabo preferindo não falar a respeito, porque eu trabalho com DSM. Então, eu acabo usando os termos de forma indistinta. Inclusive porque psicopatia e sociopatia não são os termos realmente científicos, né? Se a gente pensa, por exemplo, na escala de Hare, a gente está falando de transtorno de personalidade antissocial, né? Agora, tem autores que até... Eu acho que tem gente da criminologia que cria essa distinção. Só que aí eu não trabalho com essa área, não. Acho que uma das maiores referências que o pessoal gosta na área da criminologia é o Guido Palomba, né, o psiquiatra forense, e o próprio Guido Palomba fala, se eu não me engano, numa entrevista que ele deu pro Rony Von, esqueci o nome do programa lá dele, entrevista, que não há distinção. Ele, como o próprio Alberto disse, psicopatia, sociopatia é mais uma questão de nomenclatura que foi se disseminando aí por várias vias, não tem uma origem, mas, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, no final do século XVII, era chamada de doença da alma. Então, assim, o nome, a nomenclatura foi se moldando conforme o contexto cultural da época. O cara, ele é o crime do colarinho branco, ele não matou ninguém, ele é sociopata. Então, tem-se um fator cultural muito grande aí que não entra
na nomenclatura É técnica. porque tudo da psicologia não tem um teste, né? Você não coloca num tubo de ensaio, mexe, aqui, sociopata, Sim. isso aqui não, isso aqui é outra A gente coisa. tem escalas, né? A gente não tem realmente testes. Sim, igual a sim, gente mas tem é um o- hemograma. É, Não tem, é observação, então É. não é uma coisa... pá. Por isso que é tão absurdo você falar que você cura depressão em uma sessão. Porque não tem como você fazer um experimento... Pronto, uma amostra de sangue. Deprimido, voltou depois da outra sessão. Não tá mais. Entendeu? Complicado. É absurdo.